Hoje vamos conversar sobre limites, porque tem tanta coisa para falar sobre isso e eu vejo nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade em lidar com isso. Na live passada, até a gente conversou sobre a nossas dificuldades de estabelecer limite, da onde que vem, ou quais são os desafios que a gente tem nessa área, né? A gente falou um pouquinho também da nossa própria educação. Boa tarde, Camila. A gente falou um pouquinho da nossa própria educação, dos nossos próprios desafios no dia a dia, né? Não só com os nossos filhos, como as outras pessoas também. E hoje eu quis abordar um pouco mais isso para a gente falar sobre como botar na prática, né? E tem um risco que a gente corre, né? Porque às vezes na nossa própria educação a gente veio de um autoritarismo, né? A maioria de nós, assim, veio de uma educação mais rígida, autoritária, né? Era o mais comum da época dos nossos pais. E às vezes a gente, por querer fazer diferente, por sentir algumas coisas que foram difíceis na nossa própria infância, na nossa própria história, a gente querer fazer diferente com nossos filhos, às vezes a gente vai para o outro extremo, que é a permissividade, né? Então, às vezes a gente está caindo em algumas coisas e a gente está vendo no nosso dia a dia os desafios que a gente como pais vem enfrentando também na educação dos nossos filhos, né? Porque daí as crianças elas estão se sentindo no fim inseguras, porque elas estão decidindo muita coisa, elas estão podendo opinar muita coisa, elas estão podendo, a gente já vê, né, muitos casos de crianças mandando em casa, às vezes não tendo respeito pelo pai, pela mãe, batendo na professora e várias outras coisas. Então a gente tem que cuidar para não sair de um extremo, né, do autoritarismo, muita rigidez, muita punição, muito castigo, da onde a criança era negada, não se ouvia a criança não podia falar nada, né, o que a criança pensava não importava, e ir para o outro extremo, né, de que tem que ouvir a criança para tudo, tem que explicar tudo para a criança, tem que perguntar tudo para a criança, tem que deixar a criança fazer no tempo dela, tem que tudo acolher a criança, né? E hoje a gente vai falar sobre esse caminho do meio, que é essa busca do equilíbrio, né? Que essa geração que a gente está querendo ir para o equilíbrio, só que como a gente ainda não está sabendo lidar com esses extremos, às vezes a gente acaba indo de um extremo para o outro. Então, essa nossa busca do equilíbrio, ela tem que ser o que eu quero trazer aqui, né? Essa consciência para nós, como mães, buscarmos esse equilíbrio, de não ir nem de um extremo do autoritarismo e nem do outro extremo da permissividade, mas encontrar um caminho do meio que seja saudável, né? Onde você consiga, né, estabelecer os seus limites, mostrar, ser autoridade na vida dos teus filhos, mas sem precisar usar do grito, do castigo, sem precisar destruir, às vezes, a autoestima do filho, muitas vezes levar marcas adiante, né, que não tem necessidade, né? Hoje a gente, como adultos, a gente tem muitas coisas da nossa própria história que, infelizmente, a gente carrega até hoje, né? Por que eu gosto tanto de cuidar dessa base da infância? Porque é ali que tudo começa. Né? Por que eu quis trabalhar com isso? Porque eu sofri na minha própria vida marcas da minha própria educação, né? Isso sem culpabilizar meus pais, a minha mãe, meu pai, enfim, a minha história, né? Não de um lugar de culpando, achando culpados, mas de um lugar de hoje, como adulta, olhar para trás e com o conhecimento, a informação que eu tenho hoje, os processos que eu venho passando, de olhar para essa história e entender, nossa, quantas feridas, né, foram passadas adiante, quantas coisas aconteceram na minha história que até hoje eu carrego essas feridas. Né? E para eu não passar isso adiante para os meus filhos, talvez eu precise passar por esse processo de cura em mim, para que eu não carregue essas mesmas feridas, não leve essas mesmas dores, né, ou medos na educação dos meus filhos. Então, o que a gente vê? A gente tem tá às vezes também com tanto medo de não passar adiante isso, que a gente acaba querendo super proteger demais. A gente tem dificuldade de dizer não, porque acha que vai traumatizar. A gente tem dificuldade de dar um limite, né? Porque acha que a criança não vai gostar, ou a criança não pode chorar, né? A gente dá limite, vai ter que lidar com tudo aquilo da criança. Então, antigamente, ninguém conseguia engole o choro, não pode chorar, não pode nada. E hoje em dia também a gente às vezes está formando filhos muito sensíveis, né? A gente está vendo o outro extremo realmente sendo formado, né? Então a gente precisa, como pais, buscar esse equilíbrio, né? E esse processo passa, claro, primeiro pela gente. Eu até conversei isso bastante na live passada, né? Quem não viu, depois eu aconselho ver também, que é um complemento dessa live sobre limites. Ela tá salva aqui no meu perfil, ou também tem lá no meu canal do YouTube. Só procurar lá pelo meu nome, que vocês vão encontrar também, porque é um complemento, né? É difícil se eu não olhar para minha história e não passar por essa cura interna,
eu às vezes vou falar e vou falar de um jeito tudo errado, né, vai sair atravessado, porque eu tô falando ainda de um lugar de dor, então quando o meu filho, ele quer se comunicar, ele quer falar algo, eu já saio do lugar de dor e repito, né, aquele autoritarismo que muitas vezes aconteceu na minha vida, então eu não consigo me conectar com ele, não consigo ouvir ele, eu não consigo compreender ele, né, eu já saio julgando, eu já nem quero que ele fale, né? E isso é muito prejudicial. Tanto hoje a ciência já traz cientificamente, né, cerebralmente, o quanto esse estado de alerta, né, que a criança às vezes fica, e eu mesmo hoje eu sofro um pouco das consequências disso, eu tenho um pouco de ansiedade, né? Por quê? Porque esse estado de alerta o tempo inteiro, que talvez eu vivi, né, foi sendo construído, meu cérebro foi sendo moldado nesse ambiente, nesse estado de alerta. Hoje eu carrego as marcas disso, né? Claro que, graças a Deus, com muito processo e com vários cuidados na minha vida, né? Eu tô cada vez melhorando, né? Então, eu sempre falo, né? As raízes estão sendo curadas diariamente, eu venho passando também por esse processo, né? Tem pessoas também que eu convido, né? Mães, porque o meu trabalho não é só com as crianças, a gente conversa sobre isso, mas eu trabalho um pouco mais interno, porque é preciso a gente curar as nossas raízes, né? É preciso a gente curar as nossas feridas, olhar para a nossa história, mas a partir daí, Camila, né, eu também quero trazer um pouco de prática também, porque é possível a gente estabelecer um limite sem a gente precisar apelar para o grito, apelar para a violência, ou apelar para o castigo, ou usar de chantagem, ou sem também ter que ficar explicando tudo, conversando, porque aquilo vai chegar um momento que vai se tornar insustentável, ou insustentável, porque tu não aguenta mais gritar, porque a tua vida vira um caos, tu fica se sentindo mal, culpada, teu filho esse comportamento, a vida dele vai manifestar que também não tá bom, então ele vai também ter mais comportamento agressivo, às vezes vai desenvolver também uma ansiedade, vai ter vários comportamentos que ele vai mostrando para ti que não vai tá bom também, né? Tanto a permissividade também, o fato dele querer muitas vezes mandar em casa, dele querer decidir tudo, dele querer opinar tudo, de ser aquela criança, sabe, que não sabe esperar, que não sabe respeitar pai e mãe. Então, a criança, ela vai dando indícios de como que tá nessa educação, né? E daí, como que eu posso agora, né, olhando tudo isso e talvez identificando na minha própria vida, dentro da minha casa, como que tá meus filhos, né? Será que eu tô mais autoritária? Será que eu tô mais permissiva? Como que tá a reação dos meus filhos? Como que eu posso fazer agora? Eu acho que é isso, é voltar para esse processo de assim, calma, se eu tô muito permissiva, né? Se você tá se identificando às vezes que tá mais permissiva, é voltar e começar a fortalecer a sua autoridade dentro de casa, né? Você é autoridade. Você, como mãe, ocupar o seu lugar de mãe, deixar o pai ocupar o seu lugar de pai, né? Porque eu não acredito que os papéis sejam iguais, né? Depois, outro dia, a gente até pode fazer uma live mais sobre isso, mas cada um tem os seus papéis e é importante cada um estar dentro do seu papel. O filho ocupar o seu lugar de filho, o pai ocupar o seu lugar de pai, a mãe ocupar o seu lugar de mãe, se você é mãe solo, né? Quem sabe botar o vô, uma figura masculina também vai ser importante essa criança ter contato com essa figura masculina, né? E voltar a fortalecer a sua autoridade como mãe, como pai, né? Depois, numa outra live, eu também posso falar um pouco mais de coisas que fazem a gente perder a autoridade, né? Mas desde já eu já quero dizer que a autoridade é diferente de autoritarismo, né? Pensa numa autoridade para você. Quem que é uma autoridade na sua vida? Quem que é aquela pessoa que tu admira como autoridade? Então, é essa pessoa que a gente, como pais, tem que buscar se tornar, né? Uma pessoa que dê exemplo, uma pessoa que pode, que ela sabe, ela não precisa ficar discutindo com o filho se ela manda ou não manda, ela sabe que ela manda. Ela não precisa ali entrar de igual para igual com a criança. Sabe, ela não vai perder tempo, ficar gastando energia de ficar ali discutindo com a criança. Não, eu já sou adulta. Tem coisa que eu vou começar a compreender que a minha criança ela tem o cérebro imaturo, né? Que ela não tem coisa que ela vai. Hoje a gente como adulta, lá atrás a gente chamava nossas mães, nossos pais de chato, chamava um monte de coisa, não gostava de várias coisas. Mas hoje como adulta, às vezes sendo mãe, a gente também vai entender certas coisas. Então olha como a nossa cabeça, a nossa compreensão, a nossa maturidade, ela vai mudando a forma como a gente vê as coisas, né? Então a criança ela não tem esse entendimento ainda. E o que é o nosso papel como pais? Então, a gente buscar, a gente entender a criança, a gente aprender mais, eu quero trazer mais conteúdo aqui sobre isso, como que se desenvolve o cérebro dessa criança, né? Qual é a fase que ela tá passando? Como que a maturidade dela, a gente já falou aqui em outras lives, que o cérebro ele só termina de se desenvolver, de estar mais completo lá por volta dos 25 anos. Né? Então, alinhar as expectativas do que eu estou esperando com a criança. Porque não é porque essa criança, às vezes, ela conversa bem ou ela já se expressa, tal, que ela entende tudo.
né? Não, ela tá ali absorvendo tudo, mas ela não compreende tudo, ela não consegue compreender. O cérebro dela não tem essa maturidade, ela é muito ainda guiada pelas emoções, né? O cérebro não faz todas as conexões, ela não tem esse processo de lógica, de razão bem estruturado. Ela tem dificuldade de controlar os impulsos, né? Então, eu conhecendo mais a fundo essas dificuldades, essas limitações da criança, talvez eu tenha um pouco mais de paciência, isso talvez vá ajudar, né? E quando eu colocar um limite, eu não vou também ficar me igualando à criança de ou muito autoritarismo, por quê? Porque eu tô entendendo o que está acontecendo por trás, então talvez eu vou aguentar um pouco esse autoritarismo, que às vezes já vem da minha própria educação, né? Calma, hoje eu já tenho informação, eu não vou levar todos os comportamentos da criança pro lado pessoal, né? Eu vou compreender o que está acontecendo por trás, eu vou compreender a imaturidade dessa criança, eu vou compreender a dificuldade, eu vou saber direcionar esse comportamento, eu vou preparar um ambiente de acordo com as necessidades dessa criança, para não ficar me incomodando, ficar dizendo não o tempo todo, ficar me estressando o tempo todo, né? Então são várias coisas que a gente vai, por conhecer um pouco mais, a gente sai desse lugar de tanto autoritarismo, de perder tanto a paciência. E, por outro lado, sai também desse lugar de permissividade, de deixa, é fase, tá tudo bem, não, pode pular em cima, pode rasgar não sei o que, é fase, vai passar, né? Eu não sou a favor muito disso. Por quê? Porque você tem que entender quais são as coisas que são importantes para você, quais são os seus valores que são inegociáveis, quais são as suas regras da casa que são inegociáveis, porque senão vai chegar um ponto que vai passar essas regras e você vai explodir, gente, porque ninguém tem a paciência, assim, que vai aguentar o tempo todo, uma hora vai explodir. Por mais que tu queira ser uma mãe respeitosa, consciente, fazer diferente, mas vai chegar uma hora que vai se tornar insustentável. Então, um convitinho que eu já quero passar hoje, né, que eu também passo ali para as mães, escreve num papel, né, quais são as coisas que o meu filho poderia decidir. Quais são as guerras que eu vou realmente comprar? Quais são as coisas que o meu filho poderia decidir? Ele pode decidir, às vezes, a roupa. Ele pode decidir o que levar para tal lugar. O que ele pode decidir? Porque a criança, ela busca essa autonomia, né? Gente, imagina a gente sendo criança, né? Na nossa época, a gente não tinha nenhum poder de decisão, de escolha, de nada. Isso, às vezes, não era sufocante, né? A gente não poder falar, a gente não poder se manifestar. Até hoje, a gente sofre essas consequências. Então, hoje, com essa informação, o que eu posso, às vezes, deixar um pouquinho de poder de escolha? Dar um pouco de poder de escolha para o meu filho, para que ele não tenha essa, sabe, para que ele consiga também ir desenvolvendo, aprendendo a escolher, mas de acordo com as possibilidades dele, o que ele pode decidir, né? Quais são as guerras que eu não preciso também estar enfrentando, né? Não preciso estar dizendo não o tempo todo. E quais são as coisas que ele não pode decidir? Não tenha bem claro isso. Ele não pode decidir a hora que ele vai tomar banho, ele não pode decidir a hora que ele acorda, ele não pode decidir a hora que ele dorme. Então comece a escrever o que ele não pode decidir, o que ele pode decidir. Quais são os valores dessa casa? Alinhe isso com o seu marido. A gente vê também muitas brigas, né, como casal e tudo mais, mas no fundo, às vezes a gente tem valores parecidos. Talvez a forma, né, de cada um fazer, mas talvez quando a gente tenha clareza que os valores são parecidos, que o que a gente quer para o futuro do nosso filho é parecido, isso vai ajudar o alinhamento também. E daí juntos, quais são as regras dessa casa? Né? Porque não adianta eu, como mãe, estar dizendo uma coisa, hoje não é dia de comer doce, e o meu marido tá dando doce, e daí fica aquela dualidade, e a criança se sente insegura, e a criança daí desrespeita o teu limite, e daí o marido já te desautoriza na frente da criança. Tudo isso faz com que a gente vá perdendo a nossa autoridade, né? E tudo isso vai fazendo com que a gente fique estressada, porque vai passando o nosso limite, né? Então tem essas 3 perguntinhas para vocês de exercício, né, para fazer. Quais são as coisas que o meu filho pode decidir? Quais são as coisas que ele não pode decidir, né? Que são coisas que o adulto vai decidir. A criança, gente, ela não tem capacidade de decidir tudo, sabe? Ela não tem, se quer ir ou não na cadeirinha do carro, se quer ir ou não fazer, tomar o remédio, se quer ir ou não tomar banho. Gente, tem coisas que a gente, como adulto, claro que a gente não precisa fazer isso na força, né? Isso que eu também tô buscando cada dia mais, achar esse equilíbrio, não precisa ser na força. Respira. Eu posso usar de uma brincadeira, né? A criança, a gente não vai convencer ela pelo racional, porque ela não tem o racional ainda bem desenvolvido. A gente vai vencer e conquistar ela pelo emocional, né? Então fortaleçam a conexão com seus filhos, né? Tanto que eu criei aquele conexão pais e filhos porque foi uma demanda minha também, né? Eu precisei fortalecer esse pilar porque uma criança, ela vai respeitar mais a autoridade, se conectar mais com os pais, ter mais admiração, conexão e muito menos resistência quando a gente está bem conectado com nossos filhos, quando eles se sentem seguros, amados, né? Então é muito mais fácil ele cooperar, ele obedecer, não é pela razão, não, é
pela emoção, é pelo coração, é pela conexão, né? Fortalecer esse pilar mas tinha uma coisa que eu tava falando, deixa eu tentar lembrar. Fortalecer o pilar conexão, alinhar ali as regras da casa, né? Deixar alinhado quais são as regras da casa para que a criança não sofra essa dualidade, né? Ah, então meu pai deixa, eu vou pedir pro meu pai, não vou pedir pra minha mãe. Isso vai estressando, isso vai deixando a criança também, ela vai achando meios não por mal, né? Mas de conseguir o que ela quer, né? Então isso também vai deixando a nossa vida ainda mais difícil quando o casal tá desalinhado ou quando a gente não tem clareza de quais são as nossas regras da casa, né? Então fazer reuniões às vezes com o seu marido, conversar sobre isso, porque assim, depois a gente vai ficar estressada, a gente vai perder a paciência, a gente tá brigando e depois a gente se sente mal, porque ninguém tá brigando, ninguém quer ser assim, né? A gente como mãe, como mulher, como esposa, a gente não quer viver estressada, brigando, né? Só que a gente precisa ter essa clareza para saber quais são os nossos limites, para curar também as nossas próprias feridas, as nossas próprias dificuldades, né? De querer às vezes ser a boazinha, de falta de posicionamento, de falta de assumir o nosso lugar, a nossa responsabilidade, que às vezes a gente quer ser mãe e tal, mas a gente quer a parte boa, mas não tem só a parte boa, tem a parte que a gente vai ter que lidar, né? A criança, assim, o fato de eu estabelecer um limite não quer dizer que a criança vai gostar, não quer dizer que, filho, agora hora de tomar banho, né? E quando você falar, não pergunte para a criança, ai, filho, vamos tomar banho? Isso é uma pergunta, gente, isso não é uma ordem, né? Então, vamos tomar banho, a criança pode dizer, não quero tomar banho, mãe. Só que daí, a forma como você fala, às vezes está deixando essa brecha, essa abertura para a criança. Então, tenha cuidado também com a forma na comunicação, né? Como que tá essa comunicação? Ela tá muito agressiva? Ela tá muito aberta? Ela tá deixando margem para a criança manifestar muito a sua opinião, tá sendo feito em forma de pergunta ou realmente está sendo uma ordem dada com firmeza, com segurança, né? Mas também com certeza. E usar, talvez, do lúdico, né? Para ajudar nessa ordem. Então, tu pode usar de brincadeiras. Aqui em casa, muitas vezes eu uso... Meu filho é mais colérico, né? Tem essa parte de temperamento, que eu até não trouxe ainda para vocês, mas é uma parte que eu gosto também, que eu olho. Porque tem os temperamentos também. Então, no meu filho, que é colérico, que é mais enérgico, é mais coisa, eu uso de desafios, muitas vezes, né? Eu uso de... a corrida até o banheiro. A gente pode usar das brincadeiras para deixar a coisa mais leve, não precisa ser pesado, mas não precisa ser o tempo inteiro, né? Tem dia que a mamãe vai estar mais disposta a fazer brincadeira, tem dia que a mamãe vai estar mais, mas tem dia que a mamãe só quer falar e quer que obedeça, né? Sempre. Só que é nesse lugar de tranquilidade, porque quanto mais a gente está reativa, mais a gente vai ativar no cérebro da criança essa reatividade também. E é ali que começam as brigas, né? Então, quanto mais tranquila, calma e segura a gente tá, mais essa criança ela não vai entrar também em modo de defesa, né? Ela vai também tá se sentindo segura, calma. Isso não quer dizer que ela não vai chorar, né? Muitas vezes ela vai chorar. É chato quando a gente quer ali ficar deitada vendo um filme e tá na hora de desligar porque a gente tem que trabalhar, né? Os adultos não choram mais, mas a gente fica meio, queria ver mais, queria ficar aqui. Né? A criança não, ela ainda não tem esse autocontrole, muitas vezes ela vai chorar, ela vai espernear, especialmente na frente da TV, que tem uma alta descarga de dopamina, né? Tem vários processos no cérebro dela acontecendo, então ela vai chorar, vai se manifestar e tá tudo bem, gente, faz parte. A gente não precisa falar pra criança, engole o choro, não chora como a gente ouviu. A gente pode acolher esse choro, eu sei, filha, é ruim, né? Às vezes a mãe queria ficar aqui sentada, né? Acolher, se põe no lugar da criança. A mãe às vezes queria ficar aqui vendo horas por horas, mas a mamãe sabe que é importante para você e a gente vai fazer isso agora, tá? A mamãe tá cuidando de você, a mamãe tá protegendo você. Então, poder acolher, poder compreender, né? A gente não precisa negar o que a criança tá sentindo ou não deixar ela expressar as emoções, que foi o que aconteceu muitas vezes com a nossa própria história, né? Hoje a gente tem dificuldade de lidar com as emoções, a gente tem dificuldade de lidar com a raiva, a gente tem dificuldade de chorar, a gente às vezes já tá no nível alto, né? Vai passando o nosso limite porque a gente não tem essa autoconsciência emocional, quando a gente vê a gente já explode. Então a gente não precisa passar essa dificuldade para os nossos filhos que a gente teve, a gente pode fazer esse caminho de cura, né? Mas até a gente também, a gente já pode desde já ir trazendo com essas lives, eu já quero trazer essa consciência, esses exercícios pra gente já botando em prática, né? Então a gente pode acolher, isso não quer dizer que a criança não vai te respeitar porque tu tá compreendendo o que ela tá sentindo, né? Igual eu falo pras mães,
eu não tô aqui num lugar de julgar as mães ou de apontar o dedo, não, eu tô aqui de um lugar sabendo que eu também sou mãe, mas que eu também já venho vivendo há tempos um processo de buscar essas soluções, de buscar esse aprimoramento, eu tornei isso a minha vida profissional, então eu também vou estar num lugar de acolher, de compreender, mas também de trazer solução, de trazer um posicionamento, né? Então é assim que a gente vai fazer com as crianças também. A gente vai compreender, a gente vai acolher, mas a gente vai trazer a nossa visão de adulto e o nosso posicionamento como mães, né? Eu com as minhas mentoradas, eu trago meu posicionamento como mentora. Eu acolho, eu entendo, eu compreendo de verdade, eu escuto, porque muitas vezes a gente acha que escuta os nossos filhos, mas a gente não escuta. A gente acha que escuta, mas a gente tá ali ouvindo e tá pensando, ai, coisa chata, ai, que guri chato, ai, que não sei o quê. Gente, isso não é escutar de verdade. E a gente só vai conseguir validar, compreender, entender quando a gente escuta de verdade. Quando a gente, uma boca para falar e dois ouvidos para ouvir. Então, quando a gente consegue aprender a ouvir mais, tá? Ouvir mais os nossos filhos, aprender a nos ouvir mais, a ouvir mais os nossos limites, a entender mais quando a coisa já tá passando, né? Não deixar chegar até o final. Então, esse é um processo que isso vai ajudar, sabe, a criança a respeitar mais os limites, porque ela tá vendo, opa, minha mãe, olha lá, né, eu posso confiar nela, ela é segura do que ela faz, ela tá me dando um limite, mas ela tá bem, né, e às vezes a gente vai como mães acolher essa criança, porque às vezes ela não vai saber lidar com não. Hoje de manhã mesmo eu passei com isso com meu bebê, ele quis mexer numa tomada, quis mexer, e eu falei que não, né, filho, isso aqui machuca e a gente não vai. E ele berrando, e ele coisando, e eu fiquei ali, busquei ficar calma. Por quê? Porque faz parte ele espernear. Ele quer explorar, ele quer mexer e tudo mais, mas o limite continua igual. Eu tô ali para ajudar ele. Né? Eu não preciso ficar brigando, falando um monte de coisa para ele. Eu tô ali para ajudar ele, mas o limite ele não vai ser mudado, né? E outra coisa que eu sempre falo também, vamos pensar bem sobre antes da gente falar, né? Será que realmente preciso dizer não para tudo? Será que eu posso o que eu posso melhorar no ambiente para deixar essa criança também? O que eu posso corrigir, né, no ambiente para deixar essa criança mais livre? Será que eu será que deixar eu falar isso nessa hora, será que eu não estou sendo muito rígida? Então a gente também passar por essa autorreflexão, pensar antes de falar. Muitas vezes a gente só reage, a gente só fala no automático, né? Então muitas vezes é importante também a gente pensar sobre essa decisão, né? Para quando a gente estabelecer um limite, a gente não ter que ficar voltando atrás, né? Tudo bem, às vezes vai acontecer da gente voltar, não tem problema também. Às vezes acontece, né? Às vezes a gente fala meio de supetão, depois pensa melhor, muda de ideia, né? Faz parte. Só que dar essa segurança para a criança, né? De que eu sou adulta, de que eu tenho mais experiência, a mamãe entende, né? A mamãe entende o que tu tá sentindo, entende as tuas necessidades, mas aqui não dá. Então vamos, tá com vontade de correr? Tal, quer pular o sofá? Não, a gente pode pular aqui. Então vamos direcionando essa criança, a gente vai direcionando aonde ela pode botar essa energia, né? A gente vai acolhendo, vai direcionando, vai compreendendo, né? Então, acho que é sobre isso, sabe? Porque muitas vezes a gente se perde, né, nisso. É difícil, eu sei que é desafiador, é cansativo, mas a gente precisa, assim, ó, saber quais são as regras da nossa casa, fortalecer a nossa autoridade, aprender a falar, a se comunicar, né? Aprender a dar ordem, saber gerenciar as nossas emoções, as nossas próprias feridas, saber gerenciar o estresse, né? Fortalecer a conexão com os nossos filhos, entender um pouco mais as necessidades da criança, né, as necessidades, o que ela está passando, né, como que tá as fases do cérebro, do desenvolvimento, o que ela está passando, quais são as necessidades físicas, emocionais desse período. Então tudo isso assim vai nos dar uma dimensão muito maior, sabe? Então vai fortalecer as nossas ações, vai fortalecer a nossa maternidade, a criança também vai se sentir mais segura, né? E eu falo para vocês, eu mesmo venho passando por esse caminho, né? Tudo que eu venho trazendo para vocês por aqui pela internet, né? Através do e-book, através das mentorias, através das aulas, para quem realmente está tendo essa dificuldade, né, de às vezes fazer esse caminho por si mesma, mas queira buscar ajuda, né, queira fortalecer. Claro que eu já passei aqui uns exercícios que já dá para vocês terem uma noção, né, do que fazer e tudo mais, mas dá pra gente também, às vezes, né, se você sente que tá com alguma dificuldade, que não tá conseguindo, né, busque ajuda também. Tem pessoas que estão aqui comprometidas, né, em poder ajudar as mães. Não, essa semana até fiz um post, né, não no lugar de julgamento ou no lugar de
de se mostrar melhor, de lugar de mostrar quem sabe, não, mas é numa posição de às vezes a gente tem que ser humilde, assim como eu muitas vezes, eu até hoje eu faço, né? Eu faço mentorias, eu faço cursos, eu faço coisas porque eu preciso de ajuda também. Então, nesse lugar de às vezes a gente buscar conhecimento, buscar soluções, buscar informações, porque às vezes sozinho é muito mais difícil a gente conseguir, né? São processos, são anos e anos a gente na nossa própria história, com as nossas próprias dores, com as nossas próprias vivências e a criança demandando o tempo todo e os desafios e a pressão e muita demanda. Então tem um monte de coisa acontecendo que às vezes é mais desafiador, né? Mesmo a gente conseguir sozinha. Então, que hoje essa live já possa, né, ter te trazido um pouco mais de reflexão sobre isso, a importância da gente estabelecer limites, eles são importantes, né? Existe uma criança que é solta demais ou uma criança que é presa demais, ela não vai se desenvolver bem, né? Só a gente olhar para a nossa própria história, né? Muitas vezes, muitos de nós fomos presos demais, fomos controlados demais, né? E isso dificulta hoje a nossa vida. Às vezes a gente tem dificuldade de, às vezes, falar, de expressar nossas ideias. A gente tem várias feridas de querer ser boazinha, querer agradar, porque senão não vai se sentir amada, né? A gente tem que cuidar também como os pais de às vezes usar do castigo, da ameaça, da chantagem, né? De ficar manipulando para a criança obedecer, né? Isso é muito perigoso, né? Não é dessa forma para fazer, porque isso talvez pode funcionar no curto prazo, mas isso vai ter impacto na construção da criança e no como que ela vai depois se comunicar com a gente também, né? A gente vê o quanto as crianças também estão chantageando, o quanto depois isso vai se reverberando, quanto os adultos usam ainda da chantagem, da manipulação, da ameaça para tentar se comunicar e ganhar algo, né? E não é isso que a gente quer para os nossos filhos, né? Então é realmente fazer esse caminho de fortalecer a autoridade, fortalecer a conexão, de realmente um caminho interno, às vezes, né, de cura, de olhar para a sua própria história, de curar essas coisas que às vezes a gente ainda carrega e acaba botando na educação dos nossos filhos, entender um pouco mais a necessidade da nossa criança. Então esse é um caminho de volta, né, para que a gente possa conseguir entrar nesse equilíbrio, né? Não foi de toda errada a educação que a gente recebeu, teve muitas coisas que foram positivas, mas tem coisas que a gente hoje, com o conhecimento que a gente tem, com a informação, a gente também tem que cuidar para não partir para o outro extremo dessa permissividade, mas achar esse caminho do equilíbrio, esse caminho do meio, né? Esse caminho de comunicar com assertividade, de falar sobre limites, mas não precisa ser de uma forma agressiva, não precisa ser de uma forma ameaçadora, só de castigo, né? Ou deixando a criança fazer tudo, não, pode ser de uma forma mais leve, mas de uma forma segura, de uma forma firme, né? Mas com assertividade, sabendo que a criança tá tudo bem. Eu sei que nem sempre é fácil a gente estar disponível, mas tá um pouco buscar estar disponível emocionalmente para essa criança, entendendo que às vezes ela vai chorar, né? Às vezes ela vai se jogar no chão, às vezes muitas vezes ela não vai gostar, e a gente tá ali para ajudar ela a atravessar esse processo, né? Porque todo o sentimento ele é válido, né? A gente não pode reprimir o sentimento das crianças, as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas nem todo comportamento, né, é aceitável. Então a gente tem que ajudar essa criança a ajudar essa criança a se regular, né? Porque a criança ela não tem capacidade de se regular sozinha, de conseguir muitas vezes se acalmar sozinha ou lidar com aquilo sozinha. Ela não tem uma maturidade cerebral para isso. Mas nós, como adultos, a gente pode ajudar a nossa criança, né, a se regular a partir da nossa própria regulação. Agora, se eu tô uma mãe toda a vida estressada, gritando, fazendo um monte de coisa, e essa criança ela não vai se sentir segura e não vai conseguir se regular, porque eu tô como mãe totalmente desregulada. Se eu tô desregulada, minha criança vai ter muito mais dificuldade. Então, muitas vezes a briga ela é muito maior, ela é muito mais frequente. A criança vai ter, às vezes, muitas crises de choro. A criança, ela vai denunciar por meio do seu comportamento que algo não tá bem, né? Porque ninguém se comporta mal porque tá se sentindo bem. Se ela tá se comportando mal, é porque tem algo que não tá bom. Então, realmente a gente começar a observar mais, começar a se auto-observar mais. E se você se sente totalmente desregulado, às vezes não consegue gerenciar as suas emoções, tem dificuldade na comunicação, tá com dificuldade na sua autoridade, não consegue entender quais são as necessidades da criança, saber o que ajudar, entender o desenvolvimento cerebral, busque ajuda, né? Eu aqui me disponho, por meio dos meus serviços, por meio do meu Instagram, trazer essa ajuda para as mães, né? Eu venho estudando isso e sou apaixonada por esse estudo, porque é algo que transformou a minha vida, né? Tem transformado a vida das mamães que eu estou ajudando e pode ajudar ainda mais famílias, mais mamães a também conseguir, né?
botar isso de forma melhor na prática, conseguir fazer isso, só que é um processo, às vezes vá tentando aos pouquinhos, né? E se você vê que não, tá muito difícil, eu não tô conseguindo, vem comigo, né? A gente dá as mãos, a gente te ajuda, eu trago ferramentas, eu trago conversas, né? A gente faz toda essa conversa ao vivo. Então, para falar sobre um pouco disso, para a gente dar ferramentas, dar alternativas, para a gente conseguir entender melhor a tua realidade, quais são os teus desafios, a tua maior dificuldade, porque a gente não precisa caminhar sozinha, né? Hoje em dia, com a informação, com esse acesso a pessoas que a gente tem, a gente consegue, né? Muitas vezes ter mais ajuda, a gente não precisa se isolar, muitas vezes a gente se isola, a gente acha que é só com a gente que está acontecendo, mas não, se a gente for ver, é muito parecido os desafios que a gente enfrenta na maternidade, né? Só que nem todo mundo tem coragem de falar a verdade, mas é verdade. Por mais que eu estou estudando isso, mas eu também tenho dias que é mais desafiador, né? Eu tenho as minhas caixas de ferramentas para lidar muitas vezes com as minhas próprias emoções, já venho passando por um processo também de autocura da minha própria história, de comportamentos meus que são automáticos, né? Por que eu fiz aqui educar com consciência? Porque eu quero sair do automático, eu quero ir para a consciência. Eu quero educar com consciência, eu quero ter consciência do que eu tô fazendo, eu não quero agir no automático. E se eu agir no automático, eu sou autoritária. Se eu agir no automático, eu vou atropelar a criança, eu vou, sabe? Eu já sei como é que eu sou no automático, né? Então, muito disso veio da construção da minha própria história. Então, eu quero sair do automático e quero trazer essa consciência para mim primeiro e também trazer mais para vocês também, né? Por isso que eu venho fazendo também essas lives, pra gente ir ampliando essa consciência. Então, para quem chegou no final, a gente falou bastante hoje sobre limites, fiz até algumas perguntinhas que é importante a gente ter clareza, né, na nossa casa, dessas perguntas. Então, depois volte à live, escute essas perguntas, reflita sobre o que foi falado aqui. E se precisar de ajuda, né, conte comigo. A gente mergulha um pouco mais profundo nesses assuntos, mas eu espero que de alguma forma esse conteúdo tenha te ajudado, né? Se tiver alguma dúvida, pode depois mandar para mim. E continuamos juntas e até a próxima live.